5 erros de R$ 1.000 que te impedem de ter R$ 100.000. Nesse vídeo eu vou listar esses 5 erros, voltado principalmente para o mercado de criptomoedas, né? Mas eu acho que a maioria deles acaba funcionando aí para o mercado financeiro tradicional também, né? Se essa é a sua opção, né, de investir no mercado normal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou listar o primeiro erro aqui, que é agir com excesso de emoção. Muitos investidores compram ativos digitais no topo, quando o preço já subiu muito, por ganância ou fear of missing out, né, o medo de ficar de fora, e vendem no fundo, né, quando despencam. Esse comportamento impulsivo leva a perdas constantes, mesmo em um mercado que está em crescimento no longo prazo. O mercado cripto é altamente volátil e a falta de inteligência emocional e disciplina é um erro custoso. Então, pessoal, por isso que a gente sempre está falando aqui sobre o DCA, né? O DCA ele tira muito da sua emoção. Porque, por exemplo, se o preço está subindo muito, você não vai pegar todo o seu dinheiro ali que você deixou reservado para fazer as compras, né? Toda sexta-feira, ou então todos os dias, um pouquinho todos os dias, ou então uma vez por mês. Você não vai pegar todo o dinheiro e comprar só porque você está vendo que o preço está subindo, você está com medo de ficar de fora. Você não vai deixar a emoção te controlar. E o contrário também é válido. Quando o preço está caindo, não interessa se o mundo está acabando, meu. Você está fazendo o seu DCA, você vai fazer a sua compra ali recorrente, não interessa o preço. Então isso ajuda muito, pessoal. O DCA ele tira emoção. E nós, como seres humanos, não tem jeito, a gente é emocional, meu. A nossa emoção ela é muito difícil da gente ter as rédeas. E quando a gente acha que está sob o controle, é aí que a gente, quando olha friamente, a gente está perdendo dinheiro. Então muita gente do mercado tradicional, por ter medo dos ativos, por acabar tendo medo dessas próprias perdas que acontecem muito em grande volume, a gente vê por aí, o pessoal prefere confiar muitas vezes num gestor, num gerente lá da sua conta. Por isso que o pessoal faz isso, mesmo tendo um conhecimento bom, o pessoal acaba, não vou entrar em ações porque eu vou me arriscar. Vixe, se criptoativos, se as criptomoedas são mais voláteis que a ação, também não vou entrar porque é muito arriscado. Muita gente não entra porque acha arriscado. Mas também não tem a estratégia certa, não ouviu falar da estratégia certa. Só vê o pessoal tomando golpe, tomando fumo. Então esse é o primeiro erro, pessoal. E não se preocupa se você já passou por esse erro. Às vezes você passa por esse erro e isso te impede de continuar investindo. Eu também passei por esse erro, mas eu fui estudar, eu fui procurar conhecer e fui aprender as estratégias que mais se aplicavam a mim, né, a minha pessoa. E é normal, às vezes você tem uma estratégia que tá funcionando para você, só que para o outro não funciona, né? Eu acho que o DCA ele é bem universal, né? Ele abrange bastante o pessoal, por isso que aqui no canal eu sempre falo do DCA. Porém, existem outras estratégias, né? Se são melhores ou não, aí tem que fazer uma avaliação, né? Você tem que colocar, né, 2 carteiras em paralelo e ver qual que, talvez, a que performe melhor no longo prazo, né? O DCA é pro longo prazo, pessoal, no curto prazo realmente vai ter falhas ali, vai ter momentos que você vai falar, caramba, comprei no topo ali, comprei por um grande período no topo, e agora afundou e acabou o dinheiro do meu DCA. Isso pode acontecer, pessoal, é normal. Mas aí tudo tem uma estratégia, né? Então vamos para o próximo erro aqui, que é ignorar a segurança dos ativos, né? Então, um erro comum, é um erro que abrange muitas coisas, pessoal, mas eu vou deixar de forma resumida para a gente poder entender aqui. E aí, se faltou alguma coisa aqui que é um erro fatal que vocês acreditam aí, vocês colocam aí nos comentários, que vai ajudar o pessoal que for ler, né? Cometer erros de segurança pode levar à perda total dos seus fundos. Os erros comuns incluem deixar grandes quantidades, né, da sua criptomoeda, né, em corretoras, sem a devida segurança, não ativar a autenticação de 2 fatores, né, o 2FA, cair em golpes e promessas de retorno garantido, não usar ou perder o acesso a uma carteira, né, a sua wallet, né, perder o acesso à sua wallet é perder as chaves privadas mesmo, né, você acabou perdendo a sua chave privada, então você fez uma passphrase, né, para aquela carteira e você esqueceu a passphrase, né, não fez com o devido cuidado, ou até mesmo você guardou tudo certinho na sua carteira, porém aconteceu um desastre e por ela não estar numa placa de metal ou então não ter um backup bem guardado, né, você acabou perdendo aquela placa de metal, você perdeu aquele papel onde estava escrito foi consumido pelo fogo, sei lá o que pode ter acontecido, né? E a gente nunca acha que a tragédia pode acontecer com a gente, até que a tragédia acontece, né? Então, são coisas para a gente ter na cabeça, né? Eu já ouvi até um pessoal falar de você ter as suas palavras em mais de um lugar, né? Em mais de uma residência. Deixa numa residência e deixa em uma outra,
né, que seja sua ou que seja de muita confiança, né? Mas aí vai de cada um tem que analisar a sua realidade e a sua possibilidade, né? Então a tecnologia blockchain é segura, mas a falha humana em proteger as chaves é um erro fatal, né? Então é isso, né? O erro geralmente vem da gente, né? Tanto da emoção, quanto do esquecimento, quanto da perda, né? E imagina, você está começando lá, ou então você já está há um bom tempo, né? Você está lá há 10 anos guardando no Bitcoin e aí você acabou não fazendo essa análise de risco, né? Para saber onde estão suas palavras e tudo mais. Você perde, o que acontece? Tem que começar do zero. Obrigatoriamente tem que acontecer do zero. Eu já vi aí pela internet um comentário num fórum lá de um cara que ele tinha, acho que era meio Bitcoin, né? Aí ele perdeu, cara. Ele perdeu esse meio Bitcoin porque ele perdeu as palavras lá da carteira, ele não tinha guardado bem. E teve que começar do zero, né? Comprando de novo na luta, né? Hoje em dia a gente vê muitos vídeos aí, muito pessoal falando assim, 0,1 Bitcoin é o patrimônio do futuro, né? Eu também acredito nisso, pessoal. Só que se você não cuidar desse 0,1, que é um valor acessível agora, imagina lá no futuro, se você não tiver cuidado. Aí chega lá no futuro, pô, o negócio vale milhões e você perdeu. Você olha lá, vai, não, eu quero usar agora, eu quero resgatar, mas você focou tanto no longo prazo que ignorou a segurança do curto prazo, né? Que é o que a gente tem que fazer ao longo desse período, né? Então é algo para se pensar. O terceiro erro é não ter educação financeira e estratégia. Muita gente, por acreditar no Bitcoin, nos fundamentos do Bitcoin, do mercado cripto, acaba ignorando tudo que o pessoal do mercado financeiro tradicional fala, incluindo o básico, que é a educação financeira. E é tão básico a educação financeira que se não tiver um planejamento correto, você pode colocar mais do que você pode no Bitcoin. E aí você toma fumo, porque você vai precisar daquele dinheiro, você precisa para viver. Quando você vê, você está vendendo no prejuízo para poder pagar suas contas, né? Ou então acontece uma crise, não tem nenhuma reserva de emergência, que é algo básico da educação financeira, e acaba tomando fumo de novo, né, pessoal? Então entrar no mercado cripto apenas com base em dicas, né, ou promessas de enriquecimento rápido, sem entender os fundamentos do ativo, a tecnologia blockchain, o seu próprio perfil de risco e sem um plano de investimento. A falta de conhecimento leva a decisões ruins, como comprar projetos sem utilidade real ou que são apenas pump and dumps, né? Você cair num famoso golpe aí, né? Aquela criptomoeda que promete, não, ela vai usar a capacidade computacional e vai mudar a forma que o mundo entende o dinheiro. Umas promessas, você cai em umas promessas sem entender o fundamento, sem entender quem está por trás do projeto, você acaba não fazendo análise, você vai pela dica. Então um exercício legal é se perguntar, cara, por que você acredita que o Bitcoin vai valorizar? Por que você acredita que no longo prazo o Bitcoin vai valer $1 milhão? Se a sua resposta for, é porque o Matheus lá do Hold BTC falou que isso ia acontecer, se a sua resposta for, porque o Guilherme lá do Criptomaníacos falou que ia acontecer, ou porque o Primo Rico falou que ia acontecer, ou o Bruno Perini, se sua resposta for essa, você tá errado, meu. Você não pode dormir no barulho de ninguém. Você tem que entender os fundamentos, você tem que pesquisar, você tem que acreditar no que você está fazendo. Porque caso contrário, vai ter outro cara que você vai ver aí no vídeo que vai falar, essa criptomoeda vai fazer 10 vezes em 6 meses. Aí você vai pegar seu dinheiro e vai falar, eu vou tirar meu dinheiro do Bitcoin, vou comprar tudo dessa moeda e daqui a 6 meses eu recompro o Bitcoin, vou ter muito mais Bitcoin. Você faz uma conta de padeiro lá e já era. E aí o que acontece depois de 6 meses? Você tá com um monte de moeda lixo e sem nenhum Bitcoin. Aí o Bitcoin sai desse momento que a gente tá, né, de queda, né, de pânico, e o Bitcoin tá de novo lá na alta histórica. E aí você tá, caramba, cheio de moedinha lá, minhas moedas vai subir agora, porque o Bitcoin segurando um monte de moedinha, infelizmente perdeu, vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero de novo. E isso acontece, a gente vê acontecer, não é legal. Eu já passei por isso também, pessoal. Eu já comprei. Eu não cheguei a fazer isso, né, porque eu venho do mercado financeiro tradicional, né? Não venho de trabalhar no mercado financeiro, mas venho de ouvir, né, o pessoal, de aprender. Eu comecei certinho, eu acredito. Comecei com educação financeira, depois fui investindo na Bolsa de Valores e tudo mais. Ouvia muito o Luiz Barsi, né, aquele velhinho lá da Bolsa, o cara é inteligente pra caramba, o cara sabe o que tá fazendo. E aí eu fui tendo minha gestão, né, ações perenes e tudo mais. Fui fazendo isso daí. Mas depois eu fui entendendo o Bitcoin e fui passando para o Bitcoin. Hoje em dia eu tô 100% em Bitcoin, mas porque eu entendo, eu tenho meus argumentos para isso. E é a minha opinião, não é nenhuma recomendação para vocês, né? Então, enfim,
É algo que vocês veem que acontece direto aí. Então, o quarto erro que eu listei aqui para vocês é não ter paciência nem visão de longo prazo. Você achar que daqui a 6 meses já era, eu vou ter meu dinheiro ali, vou pegar, vou transformar em reais, né? E vou utilizar. Então aqui, o investidor que espera resultado da noite para o dia costuma se frustrar e desistir nos primeiros períodos de baixa, né? O bear market, vendendo ativos que poderiam valorizar significativamente no longo prazo. A criação de patrimônio exige tempo e juros compostos. Começar a investir com valores pequenos, mas com consistência e visão de longo prazo, é o que permite que R$1.000 se transformem em 100 mil. Então, pessoal, eu vi até um vídeo, acho que já faz algum tempo, era do Bruno Perini, se eu não me engano, acho que teve do Bruno Perini e do Primo Rico, que ele fala assim, os primeiros 100 mil são muito importantes na carteira do investidor, porque ele é praticamente montado somente com aporte, ou seja, somente com a consistência da pessoa lá investindo todos os meses, né, para montar, para chegar nesse valor de investimento. E depois dos 100 mil reais, ele começa, os juros compostos começam a funcionar, então o efeito bola de neve começa a acontecer. A gente sabe que no Bitcoin não tem essa parte de dividendos e tudo mais, porém o Bitcoin a gente sabe que ele vai valorizar, porque ele é uma moeda escassa, ele é mais escasso do que o ouro matematicamente. Só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin, ele é matematicamente escasso, e a demanda por ele vai crescer, porque os governos dão motivo para isso, né? Diluindo as pessoas e tudo mais, e cada vez essa mentalidade está se difundindo, as pessoas estão entendendo que a moeda fiduciária, ela está perdendo valor, as pessoas estão entendendo isso. As pessoas já estão parando de cair dormir no barulho do governo, de que a inflação, o preço da inflação, a inflação está subindo por conta do aumento dos preços dos produtos e serviços. As pessoas estão parando de ver isso, as pessoas estão entendendo que, na verdade, é o aumento da base monetária que é o grande vilão da história. Então, isso acontecendo, as pessoas tendem a migrar para o Bitcoin, né? As outras criptomoedas também estão se provando falhas, né? Estão se provando fraudes, estão se provando ser empresas, né? Mas, enfim, isso é algo para o longo prazo. E você tendo essa mentalidade de longo prazo, aí você vai conseguir ter bons resultados, né? Com o Bitcoin e com qualquer coisa que você vai fazer na vida. Por exemplo, eu estou começando no YouTube agora e eu não ganho nada com o YouTube agora. Mas por que eu faço um trabalho e tento fazer da melhor forma que eu acredito? Porque eu acredito que no longo prazo o YouTube pode me retornar um bom investimento financeiro, um bom retorno financeiro, como a gente vê tantos outros aí que estão na mesma luta que eu de tentar crescer no YouTube. Mas enfim, vamos para o quinto e último erro, e ele é polêmico, pessoal. Ele é polêmico, eu não vou me aprofundar nesse último erro, porque eu ainda, tenho que admitir para vocês, estou estudando ele, né? Não é um tema simples de se falar aqui num vídeo, porém eu encaro ele como um erro. Por quê? Porque se você não entende as regras do jogo, você pode acabar tomando fumo. Então entender as regras do jogo é muito importante. Então o quinto e último erro é falhar na gestão do imposto de renda. Eu sei, ninguém quer pagar imposto, ninguém nem quer ouvir falar disso, porém a gente tem que entender a regra do jogo, pessoal. Se não entender a regra do jogo, a gente pode tomar fumo. O negócio já é feito para impedir que a gente prospere. O negócio já é feito para que a gente empobreça e acredite que o nosso poder é o voto. O sistema é feito para isso. E aí a gente vai ignorar essas regras de imposto de renda que tem umas multas pesadas que pode ferrar nosso patrimônio no longo prazo, quando a gente quiser. Por exemplo, eu tenho um sonho, pessoal, de ter minha casa própria. Acredito que muitos aí também tenham. E aí você vai ignorar essas coisas, como que você vai comprar a sua casa própria no futuro, se os seus bitcoins se tornarem ilegais lá na frente? Então, pelo menos saber a forma, pessoal. Tem essa outra forma aqui. Posso fazer desse outro jeito, entendeu? Mas entender como funciona o imposto, as regras do país é muito importante. Então, muitos investidores iniciantes em criptomoedas cometem um erro de ignorar ou negligenciar as obrigações fiscais, acreditando que o mercado cripto é totalmente desregulado ou que só precisam se preocupar com isso quando sacarem grandes quantias. Então a pessoa pensa, não, eu estou aqui eu estou aqui comprando na minha corretora internacional e ela não vai me caguetar para o governo brasileiro. E a gente sabe que isso não é bem verdade, não é bem a realidade. Então quais são as formas de comprar Bitcoin? Será que o P2P é totalmente irrastreável também? Ou será que aquele P2P que eu estou comprando ali,
que é um grande P2P, será se ele não tá me caguetando, me denunciando para a Receita? Será se ele não tá fazendo a parte dele? Então, é coisas que a gente tem que pensar para que a gente não durma no barulho de ninguém e, sabe, não perca dinheiro, né? Então, pessoal, não vou me aprofundar nesse erro, porque é muito complicado, é muito complexo e eu ainda estou estudando isso, né? Ainda estou procurando mais informação para tentar trazer algo assertivo para vocês. E recomendo que vocês façam a sua pesquisa, né? Eu não sou nenhum professor, como eu já falei, e o que eu vou trazer aqui é mais a minha opinião, né? Do que eu acredito, do que eu faço. E aí vocês vão estar comentando aí se dá certo, se não dá, se tá legal isso daqui, né? Se a forma que vocês fazem. E às vezes eu até aprendo com vocês aí nos comentários. Mas é isso, pessoal. Deixe o seu comentário, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.